Salve família, sou Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo vamos falar sobre um novo reverb da Denise Audio, que é o Perfect Plate XL. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Perfect Room, que é um outro plugin de reverb dessa mesma empresa, da Denise Audio, utilizando a sua tecnologia TX Verb, que é uma abordagem diferente na criação do efeito de reverberação. Hoje em dia, nos plugins, temos basicamente dois tipos de reverbs. Reverbs por convolução baseado em resposta de impulso ou reverbs por algoritmo. O reverb por convolução baseado em uma resposta de impulso, muitas vezes capturado de um ambiente físico real, onde esse arquivo de áudio vai ser capturado nesse ambiente, baseando-se em uma resposta de impulso. Esse arquivo ele é decodificado na nossa DAW por algum plugin e a gente tem a resposta de frequência toda do ambiente e você pode aplicar aquela reverberação real dentro da sua trilha. Tem as suas limitações, como por exemplo, você não pode mexer muito no formato dessa sala, dessa reverberação, largura, altura, comprimento, então você fica preso, você fica engessado apenas naquela reverberação, você não pode adequar muito bem a sua mixagem. Então, quando a gente está utilizando reverbs de impulso response, a gente acaba navegando por muito preset até encontrar o preset ideal para nossa mixagem. Então é um pouquinho chato, às vezes a gente demora um pouco a trabalhar com esse tipo de reverb. E por contrapartida a gente tem um outro tipo de reverb que ele é muito mais versátil, vai te dar liberdade de largura, altura, comprimento, profundidade da sala, comprimento desse reverb, te dá controle total da reverberação, que são os reverbs de algoritmo. Esses você consegue fazer muita coisa. E a limitação dos reverbs de algoritmo é a sonoridade. Eles tendem a ter uma sonoridade um pouco mais metálica devido à forma que é criada a reverberação nesses plugins. Geralmente, a reverberação ela vem de cadeias de repetições, cascatas de delay bem curtas. Como elas estão muito curtas em relação uma da outra, você tem uma percepção de um efeito de continuidade. Daí a gente percebe isso como uma reverberação, tá? E isso acaba deixando o som um pouco metálico em várias ocasiões na mixagem. E agora uma empresa chamada Denise Audio desenvolveu uma nova tecnologia para reverbs de algoritmo, onde vai te dar controle total sobre a sua reverberação e você ainda vai ter uma característica muito mais natural na continuidade desse reverb, que é uma tecnologia chamada TX Verb, da própria Denise Audio, onde o efeito de reverberação não é baseado em uma série de delays, e sim em uma reverberação natural, igual você escuta em Impulse Response. Então a experiência que eu estou tendo nesse plugin é como se eu estivesse utilizando um reverb de Impulse Response, só que com os controles, com a manipulação total dessa espacialidade da reverberação. É uma coisa muito única, muito exclusiva, não existe nenhum outro reverb que trabalhe desse jeito. E o Perfect Room é baseado nisso e agora eles lançaram o Perfect Plate, que é um reverb, obviamente, de plate. Para quem não sabe o que é um reverb plate, é um reverb que é baseado em uma grande placa de metal, que geralmente fica dentro de um caixote bem grande de madeira, e o som entra nesse caixote, vibra a placa de metal e assim gerando uma reverberação. É uma reverberação muito clássica que a gente já escutou em inúmeros discos e agora você pode ter controle total da sua reverberação do tipo plate através do Perfect Plate XL da Denise Audio. Nesse vídeo eu vou mostrar vários exemplos, claro que fica faltando mostrar em vários outros instrumentos, mas no que eu já testei ele aqui, cara, ele é ótimo para vocais, para violões, para bateria, para guitarras, para criar efeitos especiais exclusivos. O plugin é muito versátil. Além dessa nova tecnologia na reverberação, ele vai te entregar também muito controle sobre essa reverberação, tá? Você vai ter os controles básicos que tem em qualquer delay do tipo plate, né? O controle de mix, que é para você misturar o efeito do reverb com sinal seco, sem o reverb. Controle de input e output para você fazer um estágio de ganho no reverb também, isso é muito legal. Controle de pré-delay, que tem que ter isso aqui. O pré-delay ele serve para o reverb começar depois de um determinado milissegundo que você estipular aqui, né? Ele vai atrasar o som do reverb. Muito útil para quando você não quer tirar o destaque do seu canal da frente e quer manter o efeito da reverberação. Então, a gente tem a percepção do som ali sequinho, bem na frente,
e em seguida, depois de alguns milissegundos que você estipular, esse reverb começa. Então é útil em várias situações da mixagem. A gente tem tail, que é a cauda dessa reverberação, por quantos milissegundos você quer que esse reverb continue se prolongando durante a reverberação. Controle de filtro, high pass filter e low pass filter, e controle da imagem estéreo, mais narrow, mais fina ou mais larga, tá? O efeito de width está ligado diretamente com o controle split, logo aqui em cima. Quando você marca esse split, ele abre a imagem estéreo do plugin, ele duplica essa reverberação de forma a criar uma imagem estéreo mais rica no seu instrumento, ou no seu vocal, ou onde você estiver utilizando. Então vamos ver aqui o plugin a partir da parte de cima aqui. Aqui nessa parte de cima você tem acesso ao tipo do plate e a tonalidade do plate, tá? Logo aqui a gente tem aqui o damp, né, o filtro de damp, que é um filtro low pass, onde você pode deixar ele com a oitava mais moderada, mais suave ou mais brusca, e assim vai à medida que você vai aumentando, tá? Então se você quer um reverb um pouco mais dark, você vai explorando isso aqui. Vou deixar aqui em 12. E aqui em medium é o tipo dessa reverberação plate. Se você quer um reverb plate muito denso, você tem esse slow XL, você tem slow, né, que é mais lento, tem um médio que tem uma velocidade mais média. O nome fala por si só, tá? Fast é rápido em inglês, então você tem aqui um plate mais rápido e um plate mais rápido, só que maior, com espessura maior de reverberação. E logo aqui você tem controle da tonalidade também desse plate. Além do reverb damp que você tem aqui, você também tem um controle do tipo do plate, como que ele vai atuar, se ele é mais dark, né? Ou seja, tem menos agudo ali, dá um som mais profundo. Você tem um plate mais natural, que ele acontece na faixa de frequência inteira, e você tem esse reverb mais bright aqui, que tem uma característica mais brilhante no reverb. Você tem também aqui o controle de flip, que ele vai inverter o sinal desse reverb, e você vai ter um reverb aí de trás para frente. Eu vou mostrar um exemplo nesse vídeo também utilizando o flip, onde eu consegui uma vibe bem bacana na música, e o controle de split para você dividir mais a imagem estéreo. Logo abaixo você vem com um equalizador para você adequar melhor esse reverb à sua mixagem ou criar efeitos únicos com essa equalização. É um equalizador super ergonômico, muito fácil de trabalhar, muito intuitivo. Você pode usar o seu mouse para controlar as coisas, para abaixar, aumentar, e o mouse wheel, né, a rodinha do mouse, você pode deixar mais narrow, mais fininha, ou mais larga também. Então é um equalizador bem versátil. Você pode manipular os controles por aqui também, a frequência, ganho e a largura de fator de Q dessa equalização. E como eu estava dizendo, que o plugin ele é super versátil, você vai desde reverbs bem naturais, bem comuns, até reverbs super loucos, super inovadores, através desses efeitos aqui que já vem embutido. Efeito de ressonância, drive, rotate, detune e ducker. O efeito de ducker é super importante na reverberação hoje de uma mixagem contemporânea. Eu já ensinei essa técnica de duck no reverb aqui. Tem 2 vídeos que eu ensino isso aqui no canal, tá? Dá uma olhada. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para somar mais ainda aí no seu aprendizado na mixagem. Esse controle de duck ele vai fazer exatamente o que eu já ensinei há alguns anos aqui no canal. É um efeito muito bacana para você controlar a quantidade de reverberação no momento em que tá rolando a performance desse áudio. Por exemplo, um vocal. O vocal, quando ele tá acontecendo, o compressor que tá aqui, ele vai atuar na reverberação. Quando não tiver mais o vocal, por exemplo, o compressor é liberado, liberando o som do reverb. Então você consegue manter, por exemplo, um vocal bem na frente da mix, sem perder a característica do efeito da reverberação. Muitas vezes isso é muito útil. O controle de detune, para você trabalhar na afinação mesmo, né? Tipo, dá uma desafinadazinha no efeito da reverberação, cria uns efeitos bem naturais, garante um movimento a mais para sua mixagem. Aqui em rotate você consegue trabalhar em tremolo, em vibrato, fazer vários efeitos bem interessantes. Eu vou mostrar isso aqui tudo na prática nesse vídeo. Antes eu só estou explicando aqui para que serve cada controle. Aqui em drive você tem acesso a saturações, né, saturação de fita, saturação mais grave, uma saturação mais agressiva, e também um beat crusher aqui dentro, um make-up gain para você recuperar o ganho que você pode estar perdendo aí na compressão gerada pela saturação. E aqui em chain você pode adicionar essa saturação antes ou depois do reverb, né? Pré, antes do reverb, e post,
depois do reverb. E aqui um recurso muito interessante para você criar ressonâncias no seu reverb, trazendo 3 pontos de ressonância aqui, 3 frequências de ressonância para você adicionar a sua reverberação. E aqui embaixo você tem acesso aos presets, tá? E você pode salvar os seus presets aqui também. Nessas setinhas você vai navegando pela lista de presets. Ok, explicados os controles do plugin, agora vamos utilizar isso tudo na prática ouvindo. Eu tô com alguns exemplos aqui, embora o plugin sirva para qualquer tipo de instrumento e para qualquer tipo de situação, além das que eu vou mostrar nesse vídeo, beleza? Ok, eu montei aqui um beat rapidinho só para testar mesmo o plugin, tá? E tô utilizando ele aqui no piano. Vamos ouvir que sonoridade que ele tá gerando aqui, tá? Eu vou dar um play primeiro aqui no beat. Perceberam que quando eu tirei o plugin, eu tenho um piano bem monótono, bem morto, assim, cara, bem sem graça. E o reverb, além da reverberação, ele trouxe um movimento, ele trouxe uma vida para esse piano. Isso devido à característica mesmo do próprio reverb, da própria tecnologia da Denise Audio, juntamente com os efeitos que eles adicionaram aqui pra gente manipular, deixando esse reverb muito mais rico, com muito mais movimento. Geralmente esses efeitos eu utilizo paralelamente com outros reverbs, e é muito legal a Denise Audio ter colocado esses efeitos em uma única unidade, que poupa você de ficar abrindo vários plugins. Por exemplo, o efeito de Ducker já me poupa de ter que fazer um sidechain, configurar um compressor, o Detune já me poupa de abrir um plugin com algum LFO, que trabalha o LFO da trilha, né, trabalhando com pitch shift e tudo. O Rotate também, o Drive me poupa de abrir vários saturadores diferentes, e assim como o controle de ressonância me poupa de trabalhar com filtros e outros equalizadores. Sem falar o equalizador maravilhoso que já vem embutido na própria interface do plugin. E como eu estou utilizando ele diretamente no insert, então eu estou dosando aqui 46%, né, ou seja, tá passando o som sem reverb, mas paralelamente acontecendo o som com reverb. Então eu exagerei aqui no controle do Detune, né, mexendo aqui no wall. Ele dá um efeito muito parecido com fita, quando o motor da fita tá meio ruim e a fita tá meio estragada, ele dá esse efeitozinho bem legal, que esteticamente pode ser bem interessante para suas mixagens, dependendo, né, da obra artística, da obra musical. Rotate é bem interessante, vou mostrar isso aqui na prática, tem uns exemplos bem bacanas aqui que eu separei. Eu não estou utilizando aqui a ressonância, estou utilizando um pouco de drive. E o bacana é que, além de você dosar aqui dentro os efeitos, você ainda tem um controle de mix total desses efeitos, assim como o Detune, o Ducker. Você tem controles para adequar muito bem cirurgicamente a sua mixagem. Você pode trabalhar na tonalidade também. Eu tô com outro exemplo aqui pra gente ver na prática aqui o efeito de Ducker, entre outras características aqui do Perfect Blade. Então eu tô mandando o meu vocal buzz para uma pista auxiliar onde está configurado o Perfect Blade. E obviamente quando você for usar ele no canal auxiliar, é recomendável você deixar 100% de mix e você dosar a quantidade desse reverb, né, paralelamente. Então eu vou usar nesse exemplo aqui.
Interessante, né? Todos esses efeitos de fundo, essa reverberação e efeitos especiais estão todos sendo feitos através do Perfect Plate. É um plugin que te leva além de uma simples reverberação comum. Você pode partir para loucura deliberada total com ele, cara. Isso é muito bom. Eu adoro esses plugins que dão asa à minha criatividade. Em nenhum momento eu me sinto preso, eu me sinto limitado com os recursos do plugin. O plugin tem tudo na sua frente, tudo de fácil uso, muito bem pensado. Vamos lá, né? Vamos dar um solo aqui nesse vocal. Perceba que o efeito da reverberação vem muito pra frente da mix depois que o vocal para de performar. Isso me ajuda a manter o vocal muito destacado, bem inteligível, bem claro, bem limpinho e acontecendo a reverberação no fundo. Made a mistake last night. Maybe I can make it right. Slide on closer, baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about your love. I know. Então você percebeu? Eu coloquei um efeito duck bem exagerado aqui. Quando ela tá cantando, você não tem muito efeito da reverberação acontecendo. Acontece bem de leve e quando termina esse vocal, o reverb vem pra cima. Isso cria um efeito bem legal. Eu coloquei o efeito do ducker aqui 100%. Legal que você pode radicalizar aqui e dosar a quantidade dessa compressão aqui. A gente tem um compressor aqui, né? Depois que você vê o vídeo, o tutorial que eu deixei nos links abaixo, você vai entender muito bem isso aqui, tá? Então a gente tem um compressor em sidechain aqui dentro, e toda vez que o vocal canta, ele aciona o compressor, só que ele não vai comprimir o vocal, ele vai comprimir só o som do reverb. Então por isso que quando tá cantando, o compressor ele começa a atuar, abaixando a faixa dinâmica da reverberação. O controle de release, você configura de acordo com o tempo do seu vocal. Se você quiser que o efeito da reverberação ele venha logo, rapidamente, assim que o vocal terminar alguma performance, você deixa rápido, que ele vem rapidamente. Lembrando, se você deixar muito rápido, vai ficar esquisito na hora da performance, vai ficar indo e voltando, e você pode ter um som meio esquisito. Então você configura adequadamente, musicalmente, tá? O ataque é a mesma coisa. O ataque, quando o vocal começar, o compressor já começa a atuar rapidamente. Se você quer que o compressor ele atue depois de alguns milissegundos, você coloca os milissegundos necessários aqui, tá? E o threshold, o hold, que é um controle, que é uma extensão do release, né, para você ter ainda uma cauda ainda maior dessa compressão. Tô utilizando um pouquinho do efeito de detune também para desafinar, para dar um efeito de reverberação desafinada, isso causa um contraste muito bacana. Eu não estou utilizando efeito de rotate, não estou utilizando drive nem reso. Eu vou mostrar outro exemplo aqui onde eu uso a ressonância e o drive. Nessa mesma música eu estou utilizando ele em outros instrumentos, como sintetizadores, e eu utilizei aqui o efeito do flip, que ele vai inverter a reverberação, vai ficar com o som de trás para frente. Presta atenção quando estiver rodando o playback, vai ter um efeito reverso acontecendo junto à melodia, dando um efeito de fundo especial bem interessante para a música. Vou dar o solo aqui no efeito pra gente ouvir. Então eu tenho esse sintetizador aqui acontecendo. Junto com essa reverberação plate invertida do Perfect Plate. Gerando um efeito especial muito legal para a música. Tô utilizando aqui um pouco de drive, utilizando o recurso aqui de rotate e de detune, com o reverb invertido aqui com flip. Vamos para outro exemplo agora, para a gente ver na prática esse efeito de rotate e de reso, que é bem bacana, dá para criar efeitos bem interessantes. Eu
eu vou começar pelas essas guitarras. Eu vou utilizar essas guitarras aqui para criar também alguns efeitos de fundo. A minha intenção é criar tipo uma reverberação de fundo, como se fosse um pad, como se fosse um teclado, mais atmosférico, tá? Então eu vou fazer primeiramente nesse riff aqui. Beleza, então vamos abrir aqui um canal Buzz, vou colocar o nome aqui de Reverb, e vamos colocar o Denice Audio aqui, Perfect Plate. A interface dele pode ser aumentada ou reduzida, ok? Vou colocar aqui o mix 100%. E a primeira coisa que eu vou fazer, cara, é trabalhar aqui na ressonância, tá? Que a gente não viu ainda. Vamos trabalhar na ressonância e no rotate aqui e no drive também. Quem sabe outras características. Inicialmente, a ressonância, né? Para criar uma cama com a tonalidade da própria guitarra. Vou fazer uma mandada, né? Não fiz a mandada aqui. Vou botar aqui reverb, cadê? Reverb. Vou colocar em pré-fader, 100%, para a gente ter a guitarra inteira vindo pro reverb, tá? Quero que o reverb responda a faixa de frequência inteira dessa guitarra. E depois eu saio dosando aqui a quantidade que eu quero nesse slide aqui, tá? Para dosagem paralela. Por enquanto eu quero ouvir bastante som do reverb. Vou colocar aqui 100%. Então, esse som da ressonância, para você ouvir a ressonância, você coloca em 100% para você ouvir se você tá na frequência certa. E uma das coisas que eu achei bem bacana nessa parte aqui de ressonância é que eles colocaram as frequências com o nome das notas. Isso facilita muito. Essa música ela tá em Si menor, se eu não me engano. Então eu vou colocar uma ressonância aqui já em Si. Vamos ver se ela entra na tonalidade da guitarra. Perfeito. Eu dou aqui com o Si3. No segundo aqui são 3 ressonâncias que você tem. Essa primeira aqui, essa segunda e essa terceira. Vamos para a segunda ressonância. A segunda ressonância eu vou colocar numa frequência de Fá sustenido, que é a quinta de Si, né? Então com certeza vai encaixar legal. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Você pode controlar o volume geral dessa ressonância através dos controles de gain. Agora vamos colocar um Ré aqui, um Ré 5 bem agudo. Isso vai ajudar muito a preencher a parte de agudo da mixagem, ok? Só que eu não quero essa ressonância o tempo todo, acontecendo o tempo todo. Essa música ela tem uma bateria bem pulsante, né? Que é isso aqui. Então é bem contínuo. Então eu quero criar tipo um efeito ducking. Só que eu não quero utilizar sidechain nem nada. Eu vou utilizar aqui o efeito de rotate, que ele vai trazer alguns recursos bem interessantes. Então no caso aqui eu não vou querer o vibrato, vou trabalhar 100% com tremolo. Trabalhando essa paradinha aqui, ó. Que é tipo um LFO, né, na verdade. E vou trabalhar aqui com tempo de 4 batidas por compasso. Então, a cada compasso eu quero que ele use o tremolo 4 vezes a cada compasso. E isso vai seguir muito bem a bateria. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Muito bacana. Vamos trabalhar aqui nas frequências? Eu vou dar um solo só no reverb pra gente ouvir só a reverberação. Então, eu pedi para ele fazer essa contagem, tá aqui straight, né? Você pode deixar isso mais trip, mais na tercina. Ou pontuado. Vou deixar straight.
E aqui você tem um controle de panorama também para você fazer esse efeito ele ficar acontecendo direita, esquerda, né? Dando um efeito rotativo, dando essa impressão pro ouvinte, né? Para ele perceber como se a coisa estivesse rodando em volta da cabeça da pessoa. E você tem aqui o filtro também para você trabalhar nisso. Você pode deixar isso mais suave aqui em Smooth. Drive eu acho que cai bem legal nisso aí, é uma guitarra, né? E a saturação vai deixar essa parada assim mais achatada, né? Legal. No contexto? E eu posso jogar outros instrumentos aqui. Acontece alguns sintetizadores aqui. Eu posso jogar esses sintetizadores também para esse efeito, para ficar de fundo. E o reverb vai pulsando junto com a bateria. E o plugin cumpre muito bem o seu papel na reverberação e ainda vai te entregar vários recursos, tá? Que vão te poupar muito tempo no processo de mixagem. Eu vou trazer mais plugins dessa empresa aqui pra gente mostrar na prática. Até o próximo vídeo.